dessa aula de hoje, porque, cara, as coisas vão ficar muito claras e como eu coloquei aí, meus amigos, eu vou jogar no ventilador aqui as ideias hoje, vou dar nome aos bois e vai ficar muito mais fácil de você entender o tamanho do engano, o tamanho da malandragem que está chegando hoje aí para tentar cooptar a sua atenção, a sua opinião, né, ah, a sua escolha, né, mais do que tudo, tá bom? Então, meus amigos, hoje vai ser, eu creio, você vai ter aquele momento assim, eureka, né? Você vai ter aquele momento, caraca, agora eu entendi, agora faz sentido, tá? Porque essa semana, como eu tô falando pra vocês, assim como eu fiz ontem, eu senti que a gente está com pouco tempo, né? Porque a agenda está correndo muito rápido. Veja a velocidade que o presidente Donald está aí para poder fazer todas aquelas mudanças que ele quer fazer, né? Falando sobre Groenlândia, falando sobre o Canadá, falando sobre, né, os venezuelanos. Vejam como é que o presidente Donald está com uma pressa gigante. E essa pressa, meus amigos, não é só lá nos Estados Unidos. Essa pressa ela está se impondo no mundo inteiro porque a agenda está correndo muito rápido. E hoje eu vou explicar para vocês uma das estratégias mais eficazes que o grupo que controla aí o poder secular está fazendo para poder eh, garantir o bom andamento do seu plano, tá? Então hoje eu vou jogar tudo no ventilador, vou dar nome aos bois. A única coisa que eu lembro a você de fazer nesse início, que é muito importante, é você dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. E também você se inscrever no canal, porque sem se inscrever no canal, você não consegue comentar, tá bom? Então, eh, a gente hoje aí tem uma a gente tem hoje aí um assunto extremamente importante, tá? Então fique super atento. Meus amigos, vamos lá então começar a nossa conversa de hoje, tá? Lembra aquilo que a gente falou ontem sobre o grupo que manda em tudo? Hoje eu quero explicar melhor como é que esse jogo funciona e eu vou começar falando um pouco do cenário internacional, mas vai ficar muito claro sobre o nosso cenário local também, basta você prestar atenção, tá certo? Uma das formas, tá? Aqui vai o segredo. Uma das formas mais poderosas de controlar o poder, mas, ao mesmo tempo, agir nas sombras, é controlar as pessoas poderosas através dos bastidores. Portanto, uma das maneiras mais fortes para fazer isso, controlar o poder sem aparecer, controlar o poder nos bastidores, sem você ter que estar em evidência, é são 2 caminhos. Primeiro, colocar mulheres na vida de homens importantes, ou colocar, em alguns casos, homens na vida de mulheres importantes, tá? E, por outro lado, colocar vice-presidentes para controlar tudo nos bastidores, com a possibilidade dele assumir o poder caso haja um óbito, um impedimento do presidente, ou assumir o poder num pleito seguinte, com o apoio do líder anterior, tá? Então, meus amigos, por isso é sempre uma estratégia muito sábia, é sempre uma estratégia muito pertinente você ficar de olho nos vice-presidentes e nas mulheres que de repente entram na vida de homens poderosos. Não estou falando aquela namorada de infância do cara. Ah, o cara chegou ao poder e tem uma namorada de infância, né? Não, não é a namorada de infância. É quando o cara já é famoso e essa mulher entra na vida dele, tá certo? E por isso, então, eu creio que isso vai funcionar, essa conversa de hoje, essa reflexão de hoje, vai funcionar aí como um gigantesco alerta para o ano de 2026, porque no ano de 2026 existem disputas poderosíssimas acontecendo por aqui e também nos Estados Unidos, beleza? Então, meus amigos, preste atenção agora no método,
tá? Isso que eu estou dando para vocês é não apenas uma aula de estratégia de controle do poder, uma estratégia de operação psicológica, uma estratégia de até uma espécie de teoria política, filosofia política, né? Sistemas de controle e persuasão, estratégias de manipulação, estratégias de persuasão, estratégias retóricas, tá? Lembrando que eu fui instrutor do curso avançado de operações psicológicas lá no Centro de Estudo Pessoal no Forte Duque de Caxias, lá no Exército Brasileiro. Então, eu tenho conhecimento de causa para falar sobre isso, sem falar que o meu mestrado e o meu doutorado também foram na área da linguística, que trata da questão da persuasão e do convencimento e da retórica, tá bom? Então, é minha especialização profissional e também é minha especialização acadêmica, tá? Então, presta atenção. O grupo que controla o poder, ele considera que o poder raramente é controlado apenas por ideias, apenas pela razão. Ah, a gente vai controlar alguém usando as ideias, a gente vai controlar alguém usando a razão. Não! O poder também passa, o controle do poder também passa por vínculos emocionais, vínculos afetivos e vínculos de confiança. Ou seja, controlar o poder envolve você estabelecer um relacionamento emocional com quem está no poder, um relacionamento afetivo e um relacionamento de confiança, tá? Então é por isso que uma estratégia mais poderosas de controle é a influência indireta. Aproximar mulheres que sejam desse grupo, treinadas pelo grupo, aproximá-las da vida íntima de homens com posições de liderança. E a gente não está falando só posições políticas, a gente está falando também homens de grande expressão em lideranças religiosas também, lideranças sociais também, lideranças institucionais também. Vou dar um exemplo aqui para você sem citar o nome, tá bom? Depois a gente vai citar alguns nomes aqui. Presta atenção. Eh, Existe uma pessoa, um senhor já, que era um grande expoente da batalha espiritual no Brasil. E aí, de repente, a esposa desse cara faleceu e ele se casou com uma nova esposa, tá? Ou seja, o cara já era um expoente da batalha espiritual, ele ficou viúvo, apareceu uma mulher na vida dele. Esse cara, depois que essa mulher aparece na vida dele, ele mudou completamente o discurso que ele tinha antes. O cara não fala mais sobre o final dos tempos, o cara não fala mais sobre batalha espiritual, e o cara chegou ao ponto de dizer uma coisa assim que chocou quem estava atento, que é o seguinte: eh, o cara começou a falar que esse negócio do perigo vermelho progressista não existe mais, e ele falou: "Ah, nem mesmo os venezuelanos vivem num governo progressista. Esse líder espiritual, especializado em batalha espiritual, depois que mudou de esposa, mudou completamente o seu discurso". Ou seja, uma estratégia perfeita de manipulação. Então, o objetivo é pegar esse líder, que é um grande expoente, e orientar as decisões dele, enfraquecer a resistência dele e induzir nele uma dependência, tá? Então, por que que essa estratégia é considerada, no mundo do controle do poder, tão eficaz? Porque existe uma diferença entre o poder público das figuras poderosas e a sua vulnerabilidade no ambiente privado, tá? Então, um ponto no plano é a distinção entre a força pública, a imagem pública, o cargo público, a autoridade pública desse líder e a sua fragilidade privada, ali, a sua solidão, a sua vaidade, a sua carência, o seu desejo de admiração. Eu vi e vejo muito isso em líderes que caíram. O cara é super famoso, mas ele é carente. O cara é super famoso e ele é hiper vaidoso. Aí chega uma mulher perto dele e fala: "Nossa, como você é lindo, como você é maravilhoso, como você é gato, como você é bonitão, como você é galã". Seduz o cara fica na mão, você vê que o cara é carente. Você fala: "Meu irmão, o cara é carente, eu achei que esse cara era super bem resolvido". O cara é completamente cheio de cacuetes, tá certo? Então, meus amigos, a infiltração amorosa é um atalho muito utilizado para controlar as decisões desse cara, evitando com ele um confronto direto. Por quê? Vamos supor, esse grupo que serve o demo,
ver um determinado líder um problema, porque o líder fala muitas coisas boas para Deus, prega a verdade do evangelho, prega o arrependimento e está atrapalhando os planos do demo. Eles têm 2 opções: derrubar esse cara, só que se derrubar esse cara no auge, ele vira um mártir. Então isso não é bom. Então, o que que eles fazem? Eles, eh, podem, em vez de confrontar direto o cara, colocar essa pessoa, uma mulher, para influenciar a sua vida, tá bom? Então, qual é o papel dessas mulheres, né? Essas mulheres, elas são uma engrenagem de um sistema, porque elas são treinadas para observar, influenciar, moldar as percepções e reforçar as narrativas convenientes para o plano do demo, tá bom? Deixa eu só dizer para vocês, tá, pessoal? Nenhum desses nomes que vocês estão citando como sendo a pessoa aqui que eu falei, nem ninguém acertou, tá? Presta atenção, tô falando de alguém específico de batalha espiritual. Essa galera toda que vocês falaram, ninguém tem a ver com batalha espiritual, tá? São outros temas que esses caras falam. Então presta atenção. A sedução nessa estratégia, ela funciona como uma linguagem psicológica, um mecanismo de validação e uma forma de criar dependência emocional, tá? Então enfraquece as convicções desse líder, relativiza os princípios morais desse líder e cria zonas ali de silêncio, zonas de segredo. Então uma verdadeira manipulação fria, tá? E por que que eles escolhem homens poderosos? Porque controlar um líder equivale a influenciar centenas ou milhares ou milhões ou até bilhões de pessoas indiretamente. Por isso esse grupo prefere poucos alvos estratégicos em vez de muitos confrontos diretos. Esse raciocínio aparece ligado especialmente a líderes religiosos. Por quê? Porque decisões, por exemplo, de líderes religiosos moldam comunidades inteiras. Escândalos pessoais com esse líder religioso podem gerar silêncio ou gerar chantagem. E líderes enfraquecidos raramente vão denunciar as coisas que estão erradas, ok? E isso tudo não é isolado. E isso tudo se encaixa em 3 pilares maiores desse enredo: da infiltração invisível, ou seja, agir onde ninguém espera. Você nunca imaginaria que um servo do demo estaria agindo dentro da igreja, é por isso que eles gostam muito de agir ali. Neutralizar os oponentes sem ter um confronto, ou seja, controlar sem destruir. E manter a aparência da normalidade, evitando escândalos públicos, ok? Então, a infiltração afetiva, colocar uma mulher na vida de um cara poderoso, é muito eficaz porque não gera o mártir, no caso de eliminar o cara, não cria uma resistência no público e mantém o sistema funcionando aparentemente, tá certo? Então, ataca o poder pelo lado invisível, transforma a intimidade emocional ali, de relacionamento desse líder no instrumento de controle, evita confronto aberto, amplia o impacto com poucos agentes. Com uma mulher, você tem um controle gigante, tá? Então, meus amigos, ensino para todos vocês. Isso mostra que o mal não vence pela força. O mal vence pela sedução silenciosa e a falta de vigilância do líder, tá? Então existe o maior perigo para líderes não é o inimigo externo, mas a brecha interna não reconhecida. Na verdade, meus queridos, isso aí não é novidade nenhuma. Desde os tempos antigos, a Bíblia já falava sobre isso, ou será que você esqueceu da história de Dalila? Dalila foi uma mulher infiltrada pelo demo para destruir a vida de Sansão. Sansão estava dando um grande prejuízo no inferno. E aí, o que que a Dalila representa então? A intimidade que quer desenvolver uma confiança, uma repetição de uma pergunta que cansa o cara, ou seja, uma paciência nessa destruição, uma erosão gradual do estado de vigilância de Sansão. Sansão ficou ali enfeitiçado, não percebeu que aquela mulher estava querendo o destruir. E a queda, a gente vê na história de Sansão com Dalila, que a queda de Sansão não ocorreu por força, mas por cansaço emocional. Ou seja, as Dalilas de hoje, elas são observadoras, facilitadoras e catalisadoras de concessões, ou seja, o poder não é arrancado desse líder, ele é entregue pelo próprio líder aos poucos por essa mulher aí que está colando nele. Então isso reforça um tema central: o poder cai quando o líder baixa a guarda.
No caso da Bíblia, existe outro exemplo, que é o exemplo de Jezabel. Jezabel não é só uma influência íntima, ela é uma influência estrutural, que destruindo a vida do rei Acabe, destruiu também todo o povo de Deus, né? Jezabel representa então um poder indireto, representa a manipulação da estrutura, representa o uso de relações pessoais para governar decisões públicas. Jezabel, sem ser a controladora imediata do reino, ela governava. E a gente vê também a normalização do erro dentro do sistema. Ela faz o cara ficar ali negligente com os seus próprios erros. Então, diferente de Dalila, Jezabel não destruiu só um homem, ela alterou uma ordem inteira. É exatamente isso que está acontecendo no mundo hoje, perfeito? Hoje esse arquétipo aparece quando a influência íntima ela molda as decisões institucionais, os líderes passam a tolerar desvios pequenos e a consciência desse líder é anestesiada em nome dessa estabilidade. Então a mulher infiltrada na vida de um cara poderoso, ela não precisa mandar nele, basta ela orientar o olhar dele, tá? E aí que entra as etapas do impacto psicológico na vida desse líder, tá? Lembrando que toda a minha linha de estudos na linguística, que vai tratar de persuasão, convencimento e por aí vai, tem direta relação com a psicologia social. Enquanto a psicologia clínica, ela trata de como você ajuda o indivíduo, a psicologia social, ela trata de como você consegue controlar a psicologia de toda a sociedade para, nesse caso da retórica, influenciar, tá? Então, quais são as etapas desse controle psicológico dessa mulher infiltrada? Ela traz para ele validação. Porque esse homem poderoso, mas ao mesmo tempo carente, solitário, ele se sente com essa mulher ali que tá o bajulando, ele se sente compreendido, ele se sente admirado, ele se sente seguro, isso gera nele um relaxamento da vigilância, tá? E com o tempo, os alertas internos ali na mente dele: "Poxa, essa mulher acho que tá me enrolando", isso vai sendo abafado, os conselhos externos dos verdadeiros amigos, eles vão ser ignorados e as decisões passam a ser filtradas, não pelo bom senso e pelos bons conselhos e pelos bons conselheiros, mas as decisões passam a ser filtradas pela relação íntima, tá? Então o personagem, ele ainda continua se vendo como íntegro, mas ele já não age mais com integridade plena. Agora, meus amigos, e quando o personagem percebe que ele foi corrompido? Que aquela pessoa que está colada na vida dele foi colocada ali para destruí-lo. Ah, meus amigos, quando ele percebe isso, já é tarde demais. Nesse momento surge o arrependimento, a culpa, o medo da mulher expor o medo da mulher expor as intimidades e os problemas dele, e surge, portanto, uma dependência emocional. Então, nesse ponto. Voltou aí, galera. Então, concluindo essa primeira parte da aula, o poder da infiltração não é controlar as decisões. O poder da infiltração é impedir reações. Perfeito? Tá? Vou repetir. O poder dessa mulher infiltrada na vida de um cara poderoso não é controlar decisões, é impedir reações. Perfeito? Então, meus queridos, é claro que quando a gente olha isso, a gente vê uma série de exemplos, tá? Pense naquele jovem norte-americano que tinha tudo para ser o próximo presidente dos Estados Unidos, mas quando ele já era famoso, apareceu uma mulher na vida dele. E essa mulher parecia ser muito bonzinha, essa mulher parecia ser muito cristã, essa mulher parecia ser uma santinha, parecia ser um anjo. Mas não é exatamente assim que o perfeito disfarce ele acontece? É, meus amigos, é exatamente assim, porque a coisa funciona, exatamente ali onde você, menos espera. Ou seja, essa estratégia faz com que o plano fique completamente blindado, faz com que você, não perceba, essa infiltração. Então, uma uma infiltração perfeita, se a gente fala assim de,
uma infiltração do pessoal que serve o demo, a gente está falando dessa mulher sendo uma mulher cristã, tá certo? Então, esse cara poderoso lá dos Estados Unidos, que casou com uma mulher cristã, aparentemente, né? Ele casou eh, já quando já estava bem famoso, quando já tinha um projeto de milhões e milhões e milhões de dólares, né? A gente acha que esse pessoal já é casado já há muito tempo, mas esse jovem lá nos Estados Unidos, o Carlinhos, né? O Carlinhos, ele casou com a sua esposa no dia 8 de maio de 2021. Então, é uma relação recente, tá. Eles começaram a se encontrar ali em 2018, 2019, quando o cara já estava muito famoso, né, e, esse casal, eles estavam esse cara estava sendo preparado para ser o presidente dos Estados Unidos. Esse cara tinha potencial para ser presidente dos Estados Unidos. Só que esse cara, ele já ele já estava virando um problema. Por quê? Essa mulher, que se apareceu como santinha, cristã, boazinha, essa mulher ela estava pilotando o cara, para o cara servir a certos interesses, não de um grupo, mas, de vários grupos, alguns grupos, tá. E aí o que que aconteceu? Esse cara, de repente, ele começou a não querer mais obedecer à mulher. E vocês não sabem da maior. Segundo alguns amigos próximos desse cara, eh, o próprio cara tinha percebido que a mulher estava infiltrada na vida dele, tá certo? A galera tá falando do livro aqui amarelo que tá aqui em cima, né. Você quer saber, né, a dica de que a gente tá falando? Tá aqui, ó, a dica do livro aqui, né, livro amarelo. Então, meus queridos, esse cara, ele percebeu que ele estava sendo manipulado, só que ele percebeu tarde demais. Esse cara percebeu que aquela mulher tinha sido colocada na vida dele, só que ele percebeu tarde demais. E quando ele percebeu isso, ele falou: "Eu não vou mais jogar o jogo", e quando ele decidiu não mais jogar o jogo, tornou-se mais interessante tirá-lo de cena do que tentar enquadrá-lo. Mas eles tentaram reenquadrar esse cara, porque esse cara começou a ficar, por exemplo, contra os Estados Unidos fazerem um conflito com os iranianos, começou a emitir opiniões muito contrárias daquilo que o sistema queria que ele falasse e o patrocinou para fazer isso, tá? Ele ganhou muito dinheiro para defender essas ideias, mas quando ele percebeu que uma boa parte das opiniões que ele tinha e boa parte das ideias que ele defendia eram coisas que foram ali malandramente empurradas para cima dele para controlá-lo, e quando ele percebeu que ele estava sendo controlado, ele se rebelou contra esse domínio. E foi exatamente nesse momento que ele se rebelou contra esse domínio que se tornou mais interessante para o sistema eliminá-lo, ok? Tô colocando no chat aí o nome do cara, tá? Infelizmente, não sei porquê, mas tem muita gente que não se lembra o nome desse cara. Agora, meus amigos, nós já vimos vários vínculos dessa mulher que entrou na vida dele com várias coisas muito estranhas, né? Com várias histórias aí, lendas urbanas aí de cair o queixo. Mas uma coisa é muito interessante. Lembra que eu falei para vocês que a estratégia de controlar o poder colocando uma mulher eh, próxima à vida de um cara poderoso tem várias estratégias. Primeiro, controlar esse cara à distância. Segundo, assumir o lugar dele, tá certo? Então, vejam só, miraculosamente, ninguém sabia quem era essa mulher, mas agora, quando o seu marido bateu as botas, a mulher não apenas está sendo considerada a mulher mais famosa dos Estados Unidos, mas ela também está sendo considerada a mais cotada para ser a próxima o quê? Vice-presidente dos Estados Unidos, ok?
Vejam como é que a jornada dela foi perfeita. A mulher vem de uma família poderosa, vem de uma família que trabalha lá com o sistema de defesa americano. A mulher vem de uma vida ali do mundo das celebridades, porque ela também era modelo. Ela miraculosamente ganhou um concurso de modelo patrocinada pelo presidente Donald. Ninguém sabia quem ela era e ela chegou e já ganhou o campeonato. Todo mundo falou: caramba, de onde veio essa mulher? Já chegou ganhando o campeonato. Daqui a pouco ela tá trabalhando com o presidente Donald, daqui a pouco ela tá cheia da grana, surge uma grana do nada na vida dessa mulher, e essa mulher é apresentada para esse cara, o Carlinhos Kirk, é apresentada para ele através do círculo de contatos que esse cara tinha com o presidente Donald, porque essa mulher trabalhava para o presidente Donald, ok? E a gente não pode esquecer que o pai do Kirk era arquiteto das torres do presidente Donald, ok? Então eles escolheram esse cara como um protótipo, escolheram esse cara como um menino prodígio e botaram esse cara para ser o próximo presidente dos Estados Unidos e essa mulher do lado dele para controlá-lo e para garantir que ele ia fazer tudo o que ele precisava fazer. Só que esse cara descobriu esse plano. Só que esse cara entendeu a jogada, tá certo? Agora, você vai precisar usar a sua imaginação e usar a sua criatividade. Meus amigos, pensando geograficamente em lugares mais próximos de nós, você consegue imaginar algumas histórias parecidas? Um jovem líder que já é famoso, aparece uma mulher na vida dele. Um líder que não é tão jovem, mas que ele foi trocando de mulheres e apareceu também uma mulher na vida dele. Em algumas dessas histórias, a mulher não tem uma proeminência na mídia, mas em outros casos a mulher tem uma enorme proeminência na mídia, tá? Então a gente tem, eu imagino aqui, meus amigos, pelo menos 3 casos, e nesse caso aqui a gente está falando do cenário da vida política. Nesse cenário da vida política, a gente tem 3 casos aí de figuras que tiveram mulheres chegando recentemente na vida desses caras, tá? Então, essa estratégia aqui é batata, meu irmão. Essa estratégia é padrão. Essa estratégia é fato, ok? Então, meus amigos, quando você vê um cara que já estava no poder trocando de esposa e essa esposa ali começando a ganhar visibilidade, no caso americano, ela já está sendo cotada para ser a próxima vice-presidente. E nos outros casos aí, ok? Então, meus amigos, eu tô aqui jogando no ventilador para você poder entender para onde que essa história vai, tá? Então, por que que eu tô falando isso para vocês? Porque nós estamos num ano de 2026 que nós temos disputas pelo poder acontecendo nos Estados Unidos e a gente tem disputa pelo poder acontecendo por aqui, tá? Só que, meus amigos, nós já estamos vendo aí o cenário começando a ser montado. E na hora de você analisar esse cenário que está sendo montado, muito cuidado, porque assim como aconteceu com o Charles lá nos Estados Unidos, a mulher ela sempre aparece como super cristã, super santinha, super, comportada, né, toda certinha, mas Deus queira que seja isso mesmo, porém o grande problema é que pode ser o disfarce perfeito, tá certo? Agora, prestem muita atenção meus amigos, voltando no caso dos Estados Unidos, tá, para você fazer uma comparação. Vocês lembram de um cara chamado um presidente americano recente aí chamado William, né, um presidente americano chamado William Clinton, que recebeu ali o apelido de Bill Clinton. Com a história desse cara, meus amigos, você vai entender tudo que eu vou falar para vocês aqui agora, tá certo? Eu gostaria só de lembrar vocês a importância de dar o like. Nós estamos com 11.772 pessoas assistindo ao vivo, mas estamos apenas com 4.800 likes, ou seja, o dobro, ou seja, metade das pessoas que está assistindo não deu like. Então, enquanto eu tomo um copinho de água aqui, meus queridos, para tudo aí que você está fazendo e dá o like. Você não está com o dedo engessado, você não está com tendinite, você não está com lesão de esforço repetitivo, graças a Deus. Então, mete bala no like aí enquanto eu tomo uma aguinha aqui.
Meus amigos, eu não falei pra vocês que eu ia dar nome aos bois hoje? Eu vou dar mais um nome aqui. A gente já falou da esposa aí do Carlinhos Kirk, né? Você sabe o nome dela. E eu vou dar outro nome aqui pra vocês. Prestem muita atenção. Existe nos Estados Unidos um cara que tem uma vida muito estranha. Esse cara, é, ele é um cara que foi deixado pela sua família original, tá? E ele começou a ganhar ali uma grande notoriedade nos Estados Unidos, de repente. Começou a virar um grande queridinho da população americana. O nome desse cara mudou algumas vezes, assim como o nome do atual vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. Esse cara nasceu com o nome de William Jefferson Blight III, tá? Agora, ele mudou o nome depois para William Jefferson Clinton e depois ele mudou esse nome para Bill Clinton, tá? Então, essa história de nome mudando toda hora também é uma história meio estranha. Esse cara é filho de uma enfermeira, perdeu o pai biológico, era um vendedor que bateu as botas num acidente de carro antes dele nascer. A sua mãe casou novamente com um cara chamado Roger Clinton, e aí o jovem Bill adotou o sobrenome do padrasto. E ele cresceu numa família ali com dificuldades, incluindo problemas, vários tipos de problemas ali em casa. Formou-se em Relações Internacionais na Universidade de Georgetown, que é uma das universidades mais ali, focadas no pessoal da espionagem, onde os caras ali selecionam e no meio dos alunos espiões, né, como a gente viu, a entrevista recente que o ex-agente da CIA, John Kiriakou, deu para o podcast, Diary of a CEO. Ele falou que ele foi estudar na Universidade de George Washington e foi exatamente ali que ele foi recrutado, né. Ele estudou na Universidade de Oxford, se graduou em Direito na Universidade de Yale, onde ele teve a oportunidade também de participar do grupo secreto Skull and Bones, e foi ali que ele conheceu Hillary Rodham, com quem ele se casou em 1975, e eles têm a filha chamada Chelsea. Quando o William Clinton, Bill Clinton, voltou ao estado original do Arkansas, ele deu aula de direito, depois entrou para a política, foi procurador-geral do estado e ele foi governador do Arkansas durante 12 anos, ganhando muito destaque ali na educação e na economia. Em 1992, ele venceu as disputas presidenciais, derrotando ali o George H.W. Bush, governou os Estados Unidos 2 mandatos diretos entre 1993 e 2001, período marcado ali por forte crescimento econômico, superávit orçamentário, redução do desemprego e reformas ali como aumento do salário, tá? Agora, o que aconteceu, meus amigos? Todo mundo sabe quem é o tio Bill Clinton. Agora, você lembra quem é o vice dele? Você lembra, meus amigos, quem é o vice do tio Bill? Meus amigos, o vice do tio Bill foi um cara chamado Albert Arnold Gore Jr., conhecido como Al Gore. Gore é uma palavra meio estranha nos Estados Unidos, né? Remete a coisas grotescas. Esse cara, ele foi senador pelo Tennessee, né? E o Clinton o escolheu como companheiro de chapa ali para disputa e eles venceram ali, tanto em 1992, né, quanto em 1996. E esse cara, ele foi muito ativo, participa participou de várias decisões importantes e ele ficou muito famoso com o seu ativismo ambiental, tendo recebido até o Prêmio Nobel da Paz em 2007 pelo seu trabalho contra as mudanças climáticas com o documentário Uma Verdade Inconveniente, tá certo? Então, meus amigos, o que estava acontecendo aqui? Presta atenção que entendendo essa história tu vai entender tudo agora. Eh, Al Gore foi colocado ali porque, conforme muitos acreditam, esse cara é do grupo. Esse cara conhece tudo. Esse cara faz parte da galera que manda em tudo e que serve aos sete peles. E esse cara foi colocado ali para controlar e garantir que tudo ia funcionar direitinho, que eles iriam avançar. Presta atenção,
Eu falei para vocês que uma as maneiras mais usadas por esse grupo das trevas que controla tudo, é governar nos bastidores, tá. E eles podem não apenas governar nos bastidores, controlando o presidente, na condição de vice, mas eles podem assumir o cargo do presidente, se o presidente tiver algum tipo de impedimento, um óbito ou um impeachment, ok? Então nós agora mudamos de tema. A gente está falando sobre a infiltração de mulheres na vida dos caras, agora a gente está falando da infiltração de vices-presidentes na vida dos presidentes. Os 2 caminhos são muito comuns nessas estratégias. Só que o plano desse grupo, colocando o Al Gore junto com o Clinton, era que Al Gore chegasse ao poder substituindo o Clinton, depois que o Clinton tivesse o seu primeiro e o seu segundo mandato. O Clinton não poderia mais ser presidente, porque ele já tinha sido presidente 2 vezes. O plano era o cara ser presidente uma vez, ser presidente a segunda vez e o Clinton deixar o seu vice ali como herdeiro. Ou seja, os Estados Unidos amavam Bill Clinton, mas ninguém sabia quem era Al Gore. A única maneira de Al Gore chegar ao poder era ele colar em alguém que estava em muita evidência e pegar carona com ele. Só que, meus amigos, aí aconteceu um gigantesco problema, tá? Por quê? Porque esse grupo das trevas, que serve o demo e que controla boa parte do mundo, ele não é todo poderoso. Esse grupo não é totipotente. Esse grupo não é invencível, porque Deus é maior e às vezes Deus atrapalha o plano deles, tá certo? Então, o tio Bill, nesse caso Clinton, ele começou a fazer algumas coisas que incomodaram alguns planos de outra galera que é super poderosa, que é a galera lá mais do Oriente, lá da Terra Prometida. O Clinton, ele teve uma relação problemática com essa galera, porque ele investiu muito no processo de paz no Oriente Médio e ele mediou os acordos de Oslo em 1993 e o tratado de paz ali com a Jordânia e negociações também com a Síria e com o pessoal da faixa dos Gases, tá? Só que aí começou a acontecer alguns momentos de tensão e de desacordos, tá? Por quê? Houve atritos significativos com a galera lá. O o Clinton queria muito estabelecer a paz lá no Oriente, mas a galera de lá não estava querendo muito fazer o acordo da forma como o acordo estava acontecendo, né. E aí começou uma briga pública entre o Clinton e o pessoal lá do Oriente Médio, e teve eh, um episódio ali que mudou tudo, né. Porque no final do mandato, no encontro lá de Camp David, em junho do ano 2000, eh, as coisas ficaram mais tensas. Então o que que acontece, meus amigos? Presta atenção, que a gente tem que contar essas histórias com muita sabedoria e com muito cuidado. Nesse momento que o Clinton estava arrumando encrenca com outras pessoas poderosas, os caras arrumaram um jeito de quebrar as pernas dele. E qual foi a maneira que eles arrumaram para quebrar as pernas dele? Colocaram alguém colocou, a gente não sabe exatamente quem foi, existem muitas suspeitas, mas é tudo especulação. Alguém colocou uma mulher na vida dele, uma estagiária, que chegou até a Casa Branca através de conexões familiares. E essa mulher foi colocada ali com o único e exclusivo objetivo de quebrar esse cara, quebrar o tio Bill Clinton, porque ele não estava obedecendo aquilo que tinha sido colocado para ele fazer. E aí, ela, utilizando a estratégia da honey pot ou honey trap, seduz o cara, se envolve com ele, produz documentação comprometedora com ele e faz com que esse cara fique com o filme queimado. O que que acontece nessa estratégia? Lembrando a vocês, o plano era infiltrar o vice do Bill Clinton, que é o Al Gore, e depois que o Bill Clinton saísse, o Al Gore assumisse, assumindo a dianteira dos Estados Unidos, saindo das sombras para a luz. Só que aí o que que aconteceu?
todo esse escândalo do Bill Clinton com a estagiária da Casa Branca atrapalharam a vitória do seu vice. E sabe o que que isso fez? Isso fez atrasarem muito o projeto do grupo secreto. O grupo secreto tinha um projeto para avançar tudo e deixar tudo bonitinho para 2006. 2006 tinha que estar tudo pronto já para o grupo das trevas implementar claramente o seu plano e colocarem literalmente o anticristo no poder. Só que essa situação ali quebrou as pernas do Clinton, atrapalhou o plano todo e o Al Gore não conseguiu chegar ao poder, mesmo ele estando numa posição super famosa, vencedor do Nobel da Paz, o salvador do mundo. Esse cara, o Al Gore, ele já estava se colocando como salvador do mundo. O mundo vai acabar por causa do aumento da temperatura. Eu vou ajudar a salvar o mundo, ajudando a resolver a temperatura do planeta. O cara ficou tão famoso com esse documentário, Uma Verdade. Como é que é o nome do documentário? Esqueci aqui agora. Uma Verdade Inconveniente. Ganhou o Nobel da Paz. Tava tudo perfeito para esse cara virar o rei do planeta Terra. Mas isso aqui mostra para vocês que o plano desse grupo não é todo poderoso, ok? Agora vamos voltar para cá, porque eu falei para vocês que eu ia jogar no ventilador hoje. Então presta atenção. Quando alguém chega ao poder e não segue o que o grupo quer, o grupo arruma um jeito de tirar esse cara de cena, ok? De que forma, Daniel? Surge um escândalo, surge uma amante, surge uma informação comprometedora, surge algum problema. Mas aí que está a questão. Preste muita atenção. Geralmente, para o cara conseguir chegar ao poder, o sistema já tem que ter na gaveta, guardado como seguro, informações comprometedoras desse cara. Ninguém que é zerado chega ao poder, ok? Muito raro, tá? Porque eles eliminam o cara antes ou eles impedem o cara antes, tá? Então preste muita atenção. Quando um cara consegue chegar ao poder, geralmente já tem capivara na gaveta, que os caras usam para falar para ele, ó, faz tudo que a gente combinou, senão vou passar o cerol. Perfeito? E aí, meus amigos, por incrível que pareça, isso sempre acontece. Sempre acontece, tá? Os Estados Unidos, por exemplo, ajudaram com até o Prescott Bush, que é o pai do Bushão, avô do Bushinho, e também com o apoio de várias empresas americanas, os Estados Unidos ajudaram a colocar o Adolfinho Bigode no poder, aquele alemão nojento, tá? E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram o Adolfinho Bigode no poder para que ele impedisse o avanço da União Soviética. Mas aí, quando ele chega até a União Soviética, o que ele fez? Em vez de arrebentar com a União Soviética, ele assinou um pacto Ribbentrop, que é o pacto de não agressão. Ou seja, os caras falam, poxa, irmão, eu te contratei, te dei poder, te dei equipamento bélico, te dei dinheiro, te dei tudo para você fazer esse serviço. Você não vai fazer? Aí tiveram que acabar com o cara. Outra coisa, os Estados Unidos, quando lá no território iraniano retiraram o amigo dos Estados Unidos, o Shah Reza Pahlavi, e instauraram um governo ali contra os Estados Unidos também levantaram um cara doidão, deram equipamento, deram dinheiro, deram treinamento para esse cara derrubar o governo novo iraniano, que era um governo religioso inimigo dos Estados Unidos. Isso ficou chamado como conflito Irã-Iraque. Só que aí o que aconteceu, meus amigos? Aconteceu que empatou a briga. O cara não conseguiu vencer. E aí, ok, tudo bem, não conseguiu vencer, beleza. Mas aconteceu um problema. O Satã Russinho, que foi esse cara escolhido pelos Estados Unidos para fazer esse servicinho sujo, ele começou a desobedecer os Estados Unidos, vendendo petróleo, aceitando o euro. Isso não podia fazer porque esse era o acordo ali do petrodólar. Os países só poderiam vender petróleo aceitando o dólar para poder manter o poder do dólar, mesmo sem o dólar ter lastro. Aconteceu exatamente isso, tá? Então, sempre você prepara um cara e muitas vezes esse cara se levanta contra, tá bom?
Então, meus queridos, pensem junto comigo aqui. Eh, o líder, ele é permitido chegar ao poder, mas aí ele fala: "Não vou mais jogar o jogo, agora eu tô no poder, vou fazer o que eu quero". Meu irmão, logo de cara eles começam a quebrar o cara. Logo de cara. Eu não sei quem se lembra aqui, 2018, estava todo mundo "uhul, glória a Deus". 2019 já começou o problema, já começaram a querer quebrar o cara. E aí, meus irmãos, não deu outra. Por quê? Quando você está numa posição de líder e você não obedece, ah, meus irmãos, você vai pagar um preço muito alto, ok? Vou te dar um exemplo. Eh, o Nicolau Imaturo. Nicolau Imaturo, o que que ele fez? Começou a vender petróleo, aceitando outras moedas. O que que aconteceu com ele? Pegaram ele em casa, irmão. Os caras vieram lá dos Estados Unidos e pegaram ele em casa. O Saddam Hussein, que tinha sido colocado no poder pelos próprios americanos, começou a vender petróleo aceitando o euro. O que que eles fizeram? Deram um jeito de passar o cerol nele. O cara terminou ali com o pescoço enrolado. Ou seja, em alguns casos, quando o cara não obedece, eles não apenas eliminam o cara, colocando um açúcar mascavo no café dele, mas eles explodem o cara em público. Ah, Daniel, quando que aconteceu isso? Isso aconteceu em 1963. Em 1963, teve um cara que se levantou contra esse grupo, contra essa galera, contra esse sistema, falou: não vou obedecer. Agora eu cheguei ao poder, agora eu mando em tudo. Em vez deles colocarem um açúcar mascavo no café desse cara, eles eles arrebentaram o cara na frente de todo mundo, na rua. O cara virou pizza. Vocês sabem disso, em 1963, lá em Dallas, no Texas. Por que que isso aconteceu? Por que que eles não botaram açúcar mascavo no café dele? E ele bateu as botas de repente, teve um infarto do miocárdio. Por que que os caras fizeram isso com ele na frente de todo mundo? Para servir de exemplo. Para todo mundo que conhecia a história e estava ali no jogo do poder, receber a seguinte mensagem: isso vai acontecer contigo também, tá? O Zile Advocacia está lembrando, primeiro-ministro do Japão, a mesma coisa. Começou a não querer obedecer a galera, um cara doidão fez um equipamento bélico em casa e meteu um balaço no meio dele, lá no meio da rua, tá? É assim que o jogo funciona. É muito difícil um cara peitar o sistema e sair ileso, tá? Só se Deus ajudar. Agora, o que é real, o perfil aqui no YouTube fez uma pergunta maravilhosa. E o Getúlio foi o quê? Meus amigos, a história de Getúlio é interessantíssima e vai mostrar exatamente isso. Porque o Getúlio, quando ele volta no seu governo democrático, nos anos 50, ele volta com uma seguinte ideia: o petróleo é nosso. Lembra que a gente estava falando de petróleo? Falamos de petróleo com relação ao Saddam Hussein, falamos de petróleo com relação aos venezuelanos e o Nicolau Imaturo. Meus amigos, no caso de Getúlio Vargas, ele falou: agora o petróleo é nosso. Meus amigos, por que Getúlio Vargas falou o petróleo é nosso? É porque o petróleo não era nosso. E aí você pergunta: Daniel, o petróleo era de quem? Ah, de quem que você acha, meu amigo? O petróleo era de uma empresa chamada Standard Oil. E Standard Oil é uma empresa que é da família aí que tem um certo poder. Vocês sabem de qual família é a empresa Standard Oil, ou era, né? Coloca aí no chat pra mim aí, enquanto eu boto aqui uma aguinha no meu copo, tá? Me fala aí. Cadê? Ó, pô, tá passando muito rápido. Anderson acertou, Jovem General acertou, Enzo Alves acertou, Joceliton acertou também, Larissa acertou, 900, Arthur acertou também. Aqui no Instagram, Ander Gomes, Angélica Maria, Natan Mendes, tá? Todo mundo acertou. Ou seja, a Standard Oil, que controlava o petróleo no Brasil, era de quem? Era da família dos Rocker, junto com Fellers. Era os Fellers dos Rockers, né? Era essa galera. Foi contra essa galera que Getúlio Vargas estava brigando. Meus amigos, é uma briga pesada. É uma briga pesada. Eles criaram caos no Brasil por causa disso.
Teve aquele negócio lá da Rua Toneleiro, né, que um dos caras que talvez fazia a vontade desses fellas dos rocks, né, os rockers fellas, era o Carlos Lacerda. E o Carlos Lacerda criticava muito Getúlio Vargas, de uma forma ou de outra, consciente ou não, patrocinado ou não, estava ajudando os americanos a derrubar um presidente do Brasil que estava batendo de frente com, os caras mai um dos caras mais poderosos do planeta. E aí o que aconteceu? Houve uma suposta tentativa de eliminar esse cara, e disseram que foi o segurança do Getúlio Vargas que teria feito isso. Só que existem algumas perícias que dizem que havia uma hipótese de que foi tudo armado e que o próprio Carlos Lacerda teria dado metido um balaço no seu próprio pé devido ao ângulo em que o projétil entrou no seu pé. Então, meus amigos, eu não sei se realmente Getulinho retirou, infelizmente, a sua própria existência ou se retiraram a sua existência. Mas eu sei que ele estava brigando com uma galera muito poderosa. E não tenho dúvida, foi por isso que ele bateu as botas. Foi por causa disso, exatamente por causa do petróleo é nosso, tá certo? E essa ideia do petróleo é nosso continua, continua derrubando vários líderes. Eu não sei se você se lembra, mas na época que a gente teve o impeachment recente aqui no Brasil, o Brasil estava peitando a galera norte-americana com a questão do pré-sal. E isso gerou uma série de problemas ali. Começou com a jornada de junho, em junho de 2013, depois acabaram com o impeachment em 2016. Meus amigos, é assim que a banda toca, tá? Agora, vocês sabem que na nossa história recente também houve várias coisas que o pessoal queria fazer e a galera falou: não quero fazer. Vocês sabem que, em 2020, aconteceu um certo fenômeno no mundo inteiro. E alguns líderes do mundo não quiseram seguir a cartilha. Alguns líderes do mundo não quiseram jogar o jogo. Os caras falaram: ó, você no seu país tem que fazer isso. O cara falou: não vou fazer. Aí os caras falaram: "Ó, se não fizer, vai dar problema." E aí mandaram conselheiro de segurança nacional para vir aqui dar recado, mandaram, secretário de segurança para vir aqui dar recado, mandaram o próprio diretor da CIA para vir dar recado. Por quê? Porque os caras falaram: "Ó, você não tá fazendo o que a gente tá mandando, já que não tá fazendo, você foi deletado, ok?" Então é assim que a banda toca, meus amigos, é assim que a banda toca, tá? É assim que o jogo funciona. Os caras chegam ao poder com uma mulher do lado e um vice do lado. Meus amigos, tem que tomar muito cuidado com esse negócio de mulher que surge de repente e tem que ver muito bem qual é do vice, ok? Então, meus amigos, eu creio que nessa altura do campeonato, você já tá falando assim: "Cara, tô querendo saber mais. Estou querendo, entender melhor como é que essa banda funciona aqui." Meus amigos, eu tô doido pra entrar mais fundo com vocês aqui, falar mais nomes e abrir o jogo e jogar tudo no ventilador, mas tem coisa que simplesmente não dá pra falar abertamente aqui. Não dá, cara. Não dá por causa da plataforma, não dá por causa de vários motivos. Então, meus queridos, nesse momento, eu gostaria de te dar uma palhinha, tá certo? Uma palhinha. Mas para eu dar essa palhinha, a gente precisa aumentar a quantidade de like. A gente está com 14.259 pessoas ao vivo, mas estamos apenas com. Espera aí que agora eu não estou conseguindo assistir, entrou uma mensagem em cima aqui. Estamos com 8.000 likes, ou seja, tem 6.000 likes quase que estão faltando. Então o que que você vai fazer? Vou ter que fazer um pit stop aqui rapidinho, tirar uma aguinha do joelho, dar uma regada nas plantas, que eu tomei muita água. Enquanto eu dou uma regadinha nas plantas rapidaço, tu vai acelerando nesse like aí, tá? Só um segundinho.
Peraí que eu esqueci o microfone. Voltei. Agora tô mais leve. Tô mais levinho, as plantas agradecem. Ok, meus queridos? Deixa eu ver aqui. 13.500 likes, quer dizer, 13.360 pessoas assistindo ao vivo. Pô, caiu o número de pessoas assistindo. Só porque eu fui dar uma regadinha nas plantas? Pelo amor de Deus. Vamos lá. 13.300 pessoas, 9.000 likes. A gente precisa, pelo menos, meus amigos, de 11.000 likes, tá bom? Então, enquanto você vai acelerar no like aí pra gente fazer a famosa palhinha da arca, deixa eu só agradecer a galera que tá dando apoio ao canal, né? Porque gratidão é uma virtude, né? É uma coisa nobre. Então, enquanto você acelera no like para eu continuar e te dar uma palhinha, deixa eu agradecer a galera aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo, compartilhando, se inscrevendo e por aí vai. Vamos lá, então. Michael Douglas, um abração aí falando que a Bíblia está se cumprindo. Rocha Silva, né? Apoia esse nome, Daniel. Rocha Silva para presidente, valeu. O que é real, perfil, Dr. Daniel, ótimo, sugestão, livro Setembro, de 2025. Livro Setembro. Inclusive, meus amigos, vocês já perceberam que setembro é uma data meio estranha? Por quê? Setembro aconteceu aquele negócio no dia 11, no ano de 2001. Os conflitos, primeiro grande conflito mundial, segundo conflito mundial, todas essas coisas estranhas começaram em setembro. Então, setembro é uma época estranha pra gente ficar de olho, tá? Então, vamos lá. Ricardo Altran, sugestão de livro Feudalismo Digital, Submissão da Sociedade ao Poder dos Algoritmos. Obrigado pela sugestão. Alexandre Alvarenga, por que o anticristo tem uma data limite? Ele não tem uma data limite, ele tem datas ideais, né? As datas que esses caras desses grupos esotéricos usam são baseadas em conjunções astrológicas, né, e astronômicas. E agora a gente está tendo, né, assim, eu não acredito nisso, em astrologia, né, essas coisas, e signos, eu não acredito nessas coisas, eu não vivo em função disso. Mas os caras do poder vivem, e eles estão dizendo que está numa época, assim, ideal para encrencas, né, e conflitos, porque existe uma conjunção astral ali, né, de Marte, eu não sei exatamente, que eu não manjo esses assuntos, né, mas, existe uma conjunção que está acontecendo agora que indica que vai ter algum conflito. Eu não sei, eu não vivo em função disso, mas eles estão falando. Então eles não têm uma agenda limite, eles têm agendas baseadas nesse calendário, tá? Marciana, falando show aí, muito obrigado. Bíblia do Mundo perguntando se Al Gore seria um dos 9. Na minha opinião, sim, Al Gore seria um dos 9. Revelei um nome aí pra você. Bruno Jackson, prezado Daniel, o senhor nunca teve algum tipo de problema e tal? A gente já teve, né? A gente de vez em quando tem e tal, mas a gente faz tudo com muito cuidadinho, né? Com muita sabedoria e sempre orando e jejuando e vigiando, né? Para não ter aborrecimento, a gente poderia assim dizer, tá? Estamos com 13.271 pessoas assistindo ao vivo e apenas 10.000 pessoas. Vamos fazer um negócio? Enquanto a gente não bateu a meta ainda, coloca para mim de onde você está assistindo essa live aí, que eu quero ler alguns nomes aí de vocês, tá? Coloca aí para mim. Deixa eu dar uma moral aí para você, tá bom? Aí, ó, teve um cara aqui que é esperto, ó. Eduardo Freire. E você? Perguntando pra mim. E você, Daniel? Você é casado há quanto tempo? Meus amigos, eu me casei em 2005, portanto eu já fiz 20 anos de casado. E em 2028, daqui a 2 anos, eu vou fazer 30 anos com a minha esposa, tá? Minha esposa, ela foi minha namorada do colégio. A gente se conheceu com 14 anos, começamos a namorar com 16 anos e estamos juntos desde então, tá? Então, no meu caso, graças a Deus, não teve uma mulher estranha entrando na minha vida aí dizendo: "Olha, até que você é um coroa enxuto, hein? Nossa, você é tão lindo, você é tão bonito, vamos ter uma aventura e tal". Graças a Deus, comigo não tem essa parada não, em nome de Jesus, e não vai ter, tá? Jorge Couto, lá de Belém do Pará. Pô, a NP Prazeres falou que tá lá no território iraquiano. Maurício Gabay tá em Miami. Edivaldo tá em Orlando, Flórida. O Jen Varela, Brasília. Gregory tá lá em Paris, na França. Gustavo tá em Barra Velha. Jovem General aí falando que é vereador mirim da Paraíba. Atibaia, São Paulo, tá o Timóteo. Araras, interior de São Paulo aí, o Fábio Covilho. Rotine
Antônio Azevedo está em Connecticut, né, Samuel está em Belo Horizonte, Luan, Minas Gerais, Glaxon Fernando, Araguari, Minas Gerais, Cidade Nova aí, terra do vaqueiro jovem Barros Oficial. Muito obrigado a todos aí que responderam, tá? Estamos com 10.400 pessoas assistindo ao vivo, ainda não batemos os 11.000 likes, mas vamos lá, pessoal. Muito obrigado a todos aí que comentaram, né, que deram aí a sua fala, a sua palavra. Então, meus queridos, deixa eu soltar aqui mais uma informação para vocês, tá? Vamos pensar aqui numa ideia, tá? Se a gente tem um vice-presidente que ele é um cara infiltrado, esse cara ele vai sempre uma postura muito comum que ele teria é acalmar a crise, moderar conflito, falar em responsabilidade, falar em preservar as instituições. Se ele chegar com essa postura, meu irmão é perfeito para a agenda desse grupo aí, tá? O grupo não precisa que um vice infiltrado destrua nada, apenas que ele impeça reações decisivas, tá? Chegar pro cara e falar: "Não faz isso não, se você fizer isso vai dar problema, hein, cuidado, você tem que ser muito sábio e tal", tá? Linguagem de equilíbrio, por exemplo: "Olha, não é a hora de fazer isso aí é muito exagerado, a gente tem que baixar a temperatura, né, a gente tem que tomar cuidado com os excessos". Então, a gente precisa perceber, já tem gente aí que tá manjando, né, o equilíbrio, ele nunca é neutro. Quando você chega e fala: "Não, a gente tem que ter equilíbrio", isso nunca é neutro. Ele sempre aparece quando alguém tenta romper a normalidade. Então, assim, quem fala sempre em equilíbrio, impede atitudes importantes, tá. O cara chega assim, defesa institucional da normalidade, né, a gente tem que, confiar nos processos, nas instituições e tal. Então, no caso do que a gente está imaginando aqui, esse é o ponto central, é impedir essa postura, tá certo? Raramente o cara vai falar: "Isso é errado, não faça isso, isso é inaceitável, isso precisa ser combatido". Ele vai falar: "Não", é o cara todo moderado: "Não, isso é complexo, a gente tem que tomar cuidado com os excessos. Ninguém é totalmente culpado nem inocente. O tempo vai. Fica tranquilo, o tempo vai acomodar as coisas. Então, a neutralidade diante do mal, ela favorece quem age estrategicamente, tá? Então, o grupo que controla tudo não precisa de que alguém tenha um apoio explícito a ele. Precisa só de uma ambiguidade permanente, tá? Então, assim, o vice, quando ele começa a atuar como um freio do líder principal, se colocando assim: "Olha, eu sou o adulto na sala, eu sou um conselheiro responsável, eu sou um moderador necessário", né. Sempre que o líder ele quer resolver as coisas, tá, e aí o vice fala: "Não, calma, vamos adiar, vamos negociar com o sistema". Então ele não é que ele impede o mal, ele impede o bem de acontecer. Tá certo? E ele promove um discurso onde a população quer normalidade, a população está cansada de conflito, a população passa a desejar a tranquilidade, a calma, a população rejeita qualquer discurso ali de alerta como: "Ai, eu já tô cansado já". Então isso aqui é hegemonia pura, isso aqui é Antônio Gramsci puro, tá. Então, assim, o cara chega como discreto, educado, institucional, não influenciado pelas paixões. Então, por ele ser todo moderadinho, ele não é questionado, ele não é confrontado, ele não é investigado, tá. Então o mal mais eficiente é o mal respeitável. O cara é super respeitável, o cara é super, né, o cara quer uma conciliação, o cara quer uma pacificação, né, o cara é pacificador, né, ele vai atrapalhar o líder a ter discernimento, a combater o que é errado, mantém tudo funcionando, ou seja, ele é o agente perfeito daquilo que a gente conhece como soft power. Tanto a mulher infiltrada na vida do líder, quanto o vice infiltrado na vida do líder, eles são o perfeito esquema do soft power, tá. O hard power é o quê? Ele manda, ameaça, destrói, isso é hard power.
Mas não, ele ele vai no somebody, ele vai na persuasão, ele vai na língua, ele vai na fala, né, ele vai na estratégia, ele vai no sapatinho. E ele vai sempre defendendo: "Não, isso aí não é legal, isso aí é errado, isso aí não vai terminar bem, isso aí não é uma atitude boa, a gente tem que moderar mais, a gente tem que ser mais coerente, a gente tem que ficar ali mais no sapatinho", tá certo? Então, meus queridos, só que tem disfarces que eles não são tão bons, né. Porque tem disfarce aí, meus amigos, que você olha, você já sabe que o cara é envolvido, o vice, né, e a esposa, são envolvidos com uns negócios estranhos, são envolvidos com grupos aí ocultos, alto escalão de grupos ocultos. Aí você fala: "Poxa, irmão, melhora esse disfarce aí, que esse disfarce aí não tá muito legal não, esse disfarce tá meio estranho". E é exatamente por isso que eu gostaria, nesse momento, de aprofundar esse assunto com vocês, tá? Nesse momento agora eu quero falar mais claramente sobre o que que a gente está vivendo no nosso país agora, nesse exato momento. Para onde que o país está indo, o que que está programado e a única coisa que a gente pode fazer para se proteger. Meus amigos, se você quer entender quem é quem nessa história, se você quer entender o plano, se você quer entender o que que realmente está acontecendo, e é claro, se proteger de tudo isso, tá? Recentemente eu tive um cara que é de um grande fundo de investimento me perguntando: "Daniel, quero tomar um café contigo para você me ajudar a entender o que está acontecendo, para eu entender como é que o mercado vai performar diante disso. Se a tendência é a renda variável subir e descer, a renda fixa subir e descer", tá certo? Então, meus amigos, essa é uma conversa extremamente importante para você entender para onde que o mundo está indo. E eu quero te convidar agora, nesse exato momento, para nós irmos lá para a Arca, para eu revelar para você quem é quem nessa história. Vamos lá para a Arca agora, meus amigos? E o que que acontece? Hoje eu ainda seguro para você uma oportunidade imperdível. Que oportunidade imperdível é essa? Você assinar a Arca e vir fazer parte do nosso grupo privilegiado com 24% de desconto, que equivale a R$ 198,50, praticamente R$ 200 de desconto para você, beleza? Então, meus amigos, lá na Arca Agora, você vai deixar de ser um mero espectador das minhas aulas e você vai fazer parte do nosso grupo seleto, de pessoas que conhecem a verdade de forma clara, sem as limitações aqui das redes sociais e das limitações de falar com um público tão amplo como esse, 14 mil pessoas ao vivo, quase 2 milhões de pessoas inscritas. Lá é mais reservado, é uma conversa mais privilegiada, é uma conversa mais íntima, onde a gente pode abrir certas coisas que a gente não abre aqui para todos, tá certo? Então você está convidado a entender esse jogo todo de forma hiper clara lá dentro da Arca Agora, e eu tô lá indo para a Arca agora e gostaria de convidar todos vocês a estarem conosco. Faça a sua assinatura anual. Com a assinatura anual, você vai ter esses quase R$ 200 de desconto e vai ter acesso a uma tonelada de curso, fora o livro que eu escrevi especificamente para todo mundo que está lá na Arca, que é Relocação Estratégica Brasil, um livro com mais de 300 páginas, um e-book, onde você vai ter tudo o que você precisa saber para se proteger aqui dentro do território brasileiro, tá bom? Vamos lá para a Arca agora? Meus amigos, forte abraço para vocês, fique com Deus, amém, todas as coisas tem que é bom. O link para você assinar a Arca tá aqui no chat, tá fixo no topo do chat, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, também tá aqui embaixo do vídeo no YouTube, no primeiro comentário fixo aqui embaixo. E para quem tá assistindo pelo Instagram, o link para você assinar a Arca está na bio, está na descrição do meu perfil no Instagram, tá bom? Forte abraço para vocês, fique com Deus, examine todas as coisas tem que é bom e vem para a Arca agora se você quer conhecer o nome dos bois. Vamos lá? Forte abraço para vocês, galera. Deus abençoe vocês. Excelente quarta-feira. Valeu.